Assim, Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. 1 Samuel 17, verso 50. Você já deve ter visto essa história várias e várias vezes. Sempre que um clube de futebol da segunda ou da terceira divisão derrota uma equipe da primeira divisão, a gente usa essa expressão: olha, ele acabou de derrotar o gigante. É um verdadeiro Davi versus Golias e parece que o Davi venceu. Todo mundo acha que sabe do que verdadeiramente se trata a história de Davi e Golias. Com certeza, você deve pensar, é sobre aqueles mais desfavorecidos rangendo, cerrando os dentes e correndo para conseguir uma vitória surpreendente no final. É um conto verdadeiramente inspirador para qualquer um que enfrente as probabilidades mais difíceis, se mantendo firmes e nunca perdendo a fé e finalmente conseguindo vencer. É justamente nessa lição, nessa moral, que a grande maioria dos sermões acaba chegando. Se você der uma pesquisada rápida na internet, talvez no YouTube, talvez no Google, você vai perceber que os principais títulos dos sermões oferecidos para a história de Davi e Golias acaba gerando os seguintes resultados: 7 princípios para enfrentar o Golias na sua vida espiritual. Como enfrentar o gigante da sua vida. Como lidar com os medos gigantes que estão diante de você. O segredo para matar os seus problemas gigantes. Princípios da vitória contra o gigante. A fé que derruba gigantes. Congelado pelo medo. Sucesso nas batalhas espirituais. Ou talvez, mais para meme do que talvez para sermão, o grande poder das 5 pedrinhas espirituais. Você vai achar de tudo aí no YouTube. Só que esse tipo de abordagem parte do princípio que nós devemos nos colocar no lugar de Davi, como se nós fôssemos o pequeno Davi. A gente deve ser inspirado pela coragem desse futuro rei e imitar o seu caminho para o sucesso na vida profissional, espiritual, material, relacional ou qualquer tipo de vida que você viva aí nos intervalos entre igreja, trabalho, relacionamentos e assim por diante. No fim das contas, tudo se trata de reduzir a Bíblia a um pequeno livro de coletâneas de histórias de sucesso. Um grande discurso coaching, motivador para você alcançar os seus desejos mais profundos. É o tipo de encorajamento pseudo-cristão que diz: faça como Davi, seja como Davi, alcance as vitórias de Davi na sua vida. Só que acontece que esse tipo de abordagem é um equívoco completo da história. É uma conclusão que passa longe do sentido da história da Bíblia e do próprio Evangelho. Isso vira o cristianismo de ponta cabeça. Porque se tem uma coisa que a gente aprende com essa história, não é faça como Davi. Na verdade, tudo tem a ver com o que Davi fez por nós. O cenário que essa história apresenta pra gente é que existem apenas 2 lutadores. Todo o resto do pessoal que está aqui nessa história não passa de espectadores. O campeão dos filisteus, você já deve se lembrar da história, se chama Golias. Ele veste uma armadura com umas espécies de escamas. Escamas? Isso lembra pra gente alguma coisa, né? Tipo serpente. E esse homem é o chefe da casa dos malvadões. Ele tem mais de 2,70 metros, ou seja, isso não é natural. Isso é um inimigo totalmente fora do comum, zombando do povo de Deus de dia e de noite. Esse homem lembra pra gente bastante o próprio diabo, que, como diz Apocalipse 12, acusa o povo de Deus de dia e de noite. O texto bíblico diz que Golias parou e gritou para todas as tropas de Israel: para que foi que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês aí um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, todos nós seremos servos de vocês. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão os nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Deem-me um homem para que lute comigo. 1 Samuel, capítulo 17, versos 8 a 10. Repare aqui no tipo de guerra que Golias está preparando para os israelitas. A batalha não vai ser determinada pelos soldados de Israel. A batalha vai ser determinada por esses 2 campeões que irão lutar entre si em nome cada um do seu respectivo exército. Os soldados não vão poder fazer absolutamente nada que afete o resultado final. Não vai servir de nada, não vai ajudar minimamente nenhum dos campeões se por trás deles tiver um exército de lutadores motivados. Isso também não impediria nenhum deles, nem um pouquinho, se os seus compatriotas começassem a baixar a cabeça e ficarem desanimados, desesperançosos. O exército israelita pode fazer sua própria torcida, pode gritar os mais inspiradores salmos, cânticos conhecidos pelos homens. Ou eles podem simplesmente se virar e tirar um cochilo. Nada disso importa.
O resultado dessa batalha não tem nada a ver com a força, com a bravura, com a vontade ou com a fidelidade do exército, seja de que lado for. O que importa de verdade é a vitória do seu campeão. Se o seu campeão vencer, a nação inteira vence. E isso é bom porque, se você olhar bem na história, os israelitas estão completamente acovardados, absolutamente desanimados e totalmente incrédulos. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Saul, que era o rei, estava destinado a liderar Israel na vitória. Só que na realidade, ele estava liderando eles em direção à covardia. Ele é um rei rejeitado que não pode livrar o seu povo. Só que isso não é o fim da história. O segundo rei, Davi, vai aparecer diante de nós e vai vencer onde o primeiro rei falhou. Ele vai ser o campeão de todos eles e ele vencerá a batalha por todos eles. No fim das contas, o capítulo inteiro está gritando pra gente: você não pode fazer como Davi, você não pode fazer por Davi ou igual a Davi. Tudo tem a ver com o que Davi vai fazer por você. E Davi, como a gente já viu, é uma miniatura do Messias, um pequeno Cristo, que foi ungido rei no capítulo anterior. Ele retrata para nós Jesus, o nosso Messias verdadeiro, o nosso Cristo, o nosso campeão. Ele entra na brecha com uma escolha de Deus. Ele enfrenta o nosso inimigo mortal. E em sinal de total fraqueza e dependência, ele leva apenas uma funda com 5 pedrinhas contra um gigante fortemente armado até os dentes. Mas, como eu já disse, ele faz isso em total dependência do Senhor. E justamente por causa dessa dependência que ele vence a batalha. E essa é a morte definitiva desse gigante. Agora observe no resto da história o que acontece com as tropas. Justamente essa tropa que está completamente acovardada diante do inimigo, agora é transformada pelo resultado dessa vitória. Eles olham para o centro daquela batalha e veem o seu campeão que conquistou tudo em seu nome. E o que é que eles fazem? O texto diz pra gente: os homens de Israel e de Judá se levantaram e gritaram e perseguiram os filisteus. Isso está lá no verso 52. Eles olham, gritam e avançam. Tudo isso baseado na vitória de Davi. Portanto, a questão aqui é: se a gente não está gritando de alegria e avançando na nossa vida cristã, isso quer dizer o quê, no fim das contas? Quer dizer que você não está se esforçando o suficiente? Quer dizer que o seu desempenho, a sua torcida, não está fazendo por merecer? Pensa aqui comigo um pouquinho. Imagina um israelita que está sem alegria, desanimado, lá naquele dia que Davi venceu Golias. Qual seria o problema desse israelita? Provavelmente o problema dele é o seguinte: ele era um soldado que virou as costas e simplesmente não viu ou não ficou sabendo daquela vitória. Talvez ele não compreenda a ligação que ele tem com Davi e a representatividade que Davi tem na vida dele. Só que se ele de fato conhece a sua ligação e ficou sabendo e viu o triunfo de Davi, ele não precisa que alguém chegue para ele e diga para ele ficar alegre, confiante e para avançar naquela batalha. Ver será o suficiente para acreditar, e acreditar será o suficiente para levá-lo à ação. Da mesma forma, se eu e você não estamos gritando e avançando na nossa vida cristã, é porque talvez exista uma coisa que nós precisamos fazer. A gente precisa ver, a gente precisa olhar para o nosso campeão, que é Jesus. Ele conquistou Satanás naquela cruz. Aparentemente ele estava fraco, ele se deixou vencer. Só que essa fraqueza é que ganhou a nossa vitória. Por quê? Porque ele fez isso dependendo completamente do Pai. E ele fez isso por mim e por você. Não adianta você fazer cara de bravo, cara de resiliente e sair correndo que nem um maluco para tentar vencer as coisas por conta própria. Você não deve olhar para a sua própria força e confiar no seu próprio braço. Você não deve fazer como Jesus e nem fazer por Jesus. Não, você deve olhar novamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e perceber o que ele fez e faz por você. Olhe para Cristo, ele é o seu campeão, ele ganhou a batalha. E ele ganhou essa batalha por você quando você ainda era fraco, infiel, pecador, quando você estava morrendo de medo, todo acovardado lá no canto. A gente não queimou uma caloria do nosso próprio esforço. Foi tudo obra do nosso campeão ganhando o dia. O que sobra pra gente no fim das contas? É gritar de esperança. É hora de avançar. E que você possa avançar para a honra e glória do nosso campeão.